Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no Análise Jurídica e vamos falar sobre eleições municipais de 2024. Bem, cada semana que passa, deste ano, a gente fica mais próximo do processo eleitoral e, naturalmente, os assuntos relacionados ao processo eleitoral vão ficando ali muito mais em evidência dentro ali dos grupos políticos, dentro dos partidos políticos, entre os pré-candidatos. A justiça eleitoral, vai se movimentando, vai promovendo ali os atos preparatórios para o processo eleitoral. E aí, naturalmente, aqueles atores envolvidos nesse processo também passam a ter a necessidade de tratar de pautas que são fundamentais para o desenvolvimento de uma campanha, e não são aquelas pautas propriamente do dia a dia, no que diz respeito à política na sua essência ali, É o contato com as pessoas, com a comunidade, a elaboração ali, de repente, de um projeto político para poder expor. Mas vem a questão especial no que diz respeito às questões técnicas, as questões de organização, como melhor se expor ali para o público, para o eleitor, para a sociedade, ou então a gente está falando aqui de comunicação, nós estamos falando dos cuidados jurídicos. Nós vamos ter aqui agora no mês de março a janela partidária, onde as pessoas, os pré-candidatos, as pessoas que têm interesse em se candidatar, já podem não, é o prazo final ali para identificar o partido pelo qual vão concorrer e registrar ali a sua filiação. E aqueles que têm mandato também, mandato de vereador, a janela partidária, aquele que tem mandato de vereador, vai poder ali se movimentar de partido, caso queira, sem prejuízo do mandato eletivo, sem que incorra na infidelidade partidária, ou seja, pode passar, mudar de partido e de legenda sem que possa ter ali o seu mandato cassado. E aí, dentro desse período que nós estamos vivendo agora, um dos pontos mais elementares, obviamente, é a comunicação. Como se portar ao público, Como, vamos dizer assim, vender a imagem à sociedade ali já como um pré-candidato. Então, a gente está falando de algo poderosíssimo, um assunto muito importante, que é a comunicação. E aí, hoje, eu, Cláudio Moraes, vou ter aqui a honra, prazer de ter a companhia para um diálogo, para um bate-papo entre amigos, e vocês vão ter condições de extrair muita coisa boa desse bate-papo, com certeza. Vou ter aqui a companhia do nosso amigo Paulo Rezende. O Paulo Rezende, ele é cientista político, com mestrado em comunicação política na Espanha, tá? Bem, tem experiência como consultor político, palestrante em 9 países da América Latina e Europa, ou seja, a gente está falando aqui de um profissional altamente qualificado e com experiência, não somente no Pará, no Brasil, como também em outros países da América Latina, Europa, Estados Unidos. Então, é reconhecido aqui por 3 vezes como um dos 100 profissionais mais influentes de comunicação política pela revista americana Washington Compol, o nosso amigo Paulo Rezende vai já nos explicar aqui, falar um pouco sobre isso para a gente, tá? Trabalha como consultor em pesquisa, estratégia e comunicação política para candidatos, partidos, governos. É criador do FINCOP, Fórum Internacional de Comunicação Política, um evento que já reuniu mais de 30 consultores de 7 países em suas 2 edições. E no Brasil, na vida pública brasileira, já foi secretário municipal de planejamento e chefe de gabinete, além de assessor parlamentar estadual. Eu estou falando do Paulo Rezende, eu vou trazer ele aqui agora para o estúdio para a gente poder trocar uma ideia com ele. Paulo Rezende, meu amigo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Cláudio, obrigado pelo convite e estamos prontos aí, para a gente debater, falar sobre esse tema que tanto nos
aquece, né? Tanto nos agita, nos anima esse tema aí das eleições municipais e com essas grandes novidades aí que vamos ter para 2024. É isso aí. Paulo, é o seguinte. Bem, a gente tem aqui uma infinidade de assuntos para tratar. Só que aí eu quero pedir para você o seguinte. Eu quero antecipadamente já pedir para você um espaço na sua agenda num outro momento para a gente continuar esse bate-papo nosso, porque quando nós falamos de comunicação, a gente está falando aí de um universo, né, que nunca vai caber num bate-papo aqui de uma hora. Então, eu já preciso pedir para você um espaço na sua agenda para uma outra oportunidade, beleza? Desse convite que eu te faço, esse pedido, na verdade, que eu te faço, eu quero aqui poder te falar sobre algum ponto específico. A gente está no mês de fevereiro, né? Hoje, aí já 6 de fevereiro, e aí eu quero expor algo que foi publicado recentemente em matérias de jornais, aqui no site do Tribunal Superior Eleitoral, porque a partir desse comentário, dessa matéria, aí eu quero poder dialogar com você sobre esse ponto, tá bom? Eu vou subir aqui uma matéria, rapidão. Então, veja bem, Paulo, o presidente do TSE cobra regulamentação de redes sociais e do uso da inteligência artificial. Agora, Paulo, no último dia 1º de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes fez um discurso na abertura, né, do retorno ali das sessões do TSE, mas ele, antes disso, tá, ao longo do tempo, o ministro Alexandre de Moraes já vem, vamos dizer assim, não somente ele, né? Eu vou colocar o ministro Alexandre de Moraes nesse momento, por conta dele ser o atual presidente do TSE, né? E ele foi quem presidiu o TSE também ali durante o processo eleitoral de 2022. Então, vamos dizer assim, ele é o representante, ele é a autoridade que fala em nome do tribunal, então é importante falar em nome dele, mas falar o nome dele. Mas outros também ministros, né, outros parlamentares, congressistas também já falam nesse tema, que é a necessidade de regulamentação das redes sociais, e agora eles incluíram, inclusive, a questão da inteligência artificial. Então, a gente está falando aqui de redes sociais, inteligência artificial, e aqui para baixo no texto, a gente ainda tem a questão da regulamentação dos aplicativos de mensagens instantâneas, mensagens eletrônicas, né? Então, ou seja, uma outra ferramenta que não somente ali as redes sociais, né? Vamos colocar aqui, são 3 termos distintos que essa matéria aqui aborda. Aí, eu vou trazer aqui um outro conteúdo que é do próprio presidente Alexandre de Moraes, no evento em dezembro do ano passado, onde ele já falava sobre o assunto. Veja só, o presidente do TSE defende regras para inteligência artificial nas eleições de 2024. E aqui o presidente do TSE, ministro Alexandre, afirmou que é absolutamente necessário que o Congresso regulamente a utilização da inteligência artificial já para as eleições municipais de 2024. Acontece que, Paulo, para eu poder passar a bola para você aqui, quando o ministro falou sobre isso, dezembro de 2023, nós já não tínhamos tempo para o Congresso regulamentar esse assunto para que pudesse ser aplicado dentro desse processo eleitoral. Por quê, Cláudio? Porque as regras eleitorais precisam ser publicadas, se houver uma reforma eleitoral, né, ela tem que ser publicada pelo menos um ano antes das eleições, da próxima eleição, para que ela seja aplicada. Se as regras forem publicadas, né, a lei for editada, for publicada dentro de um ano antes das eleições, aí ela não vale para aquelas eleições, só vale para a próxima. E aí o que acontece aqui, Paulo? As eleições de 2024, elas não terão, tá? Elas não tiveram, vamos colocar assim, uma reforma eleitoral específica. Então, as mesmas regras eleitorais que tiveram ali vigência nas eleições gerais de 2022, essas são as mesmas regras serão utilizadas para as eleições municipais de 2024. Mas tem um detalhe, tá? Tem um detalhe importante. Via de regra,
Quando há uma reforma eleitoral, como eu falei agora há pouco, o Congresso tem que aprovar, tem que mandar para a sanção do presidente da República, sanção ou veto, e a sanção do presidente da República tem que acontecer, e a lei tem que ser promulgada até pelo menos um ano antes da eleição, né? Então, quando há essa publicação normal, tá, não, beleza, aconteceu antes de um ano das eleições. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem até março do ano seguinte para ele regulamentar essa lei através das suas resoluções. Ou seja, ele vai pormenorizar, ele vai detalhar aquela lei, como aquela lei vai ser aplicada dentro do processo eleitoral. É para facilitar a vida de todo mundo. O TSE pega a lei das eleições, a Lei 9.504, a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096, o Código Eleitoral, a Lei Complementar 64, Lei das Inelegibilidades, e aí o TSE pega compartimentos da lei e vai criando uma resolução para cada assunto. Fica fácil para todo mundo, bem legal. Só que, às vezes, o TSE fazia o seguinte também. Em vez dele usar o março do ano seguinte, ele já fazia a regulamentação através das resoluções no próprio ano anterior à eleição. Quando o Congresso aprovava a lei e o presidente sancionava ali no início de outubro, setembro para outubro, até dezembro, o TSE já publicava as suas resoluções. Foi assim até 2019. Beleza. Como de 2022 para cá não vai ter novidade na lei eleitoral, porque não teve reforma eleitoral, a gente vai ter um caso especial essas eleições municipais. O que é? Quando o Congresso aprova uma lei e logo em seguida, no ano seguinte, essa lei é aplicada, os agentes políticos vão participar do processo eleitoral sabendo que existe uma lei nova, mas não sabe como a justiça eleitoral entende aquela lei. Então, ali há uma insegurança jurídica, sabe, relativamente significativa. Tá? Significativa, porque ninguém sabe ali alguns pontos mais nebulosos, como que o judiciário vai entender. Para essa eleição municipal, não. A gente já vai ter ali as eleições de 2022, as eleições que passaram, como uma experiência concreta, um caso concreto, né, da aplicação da lei. Então, a gente vai ter um pouco mais de estabilidade. Entretanto, por mais que não tenhamos agora uma reforma eleitoral, o TSE está promovendo a atualização das resoluções que vigoraram lá nas eleições de 2022. E entre essas resoluções, nós temos justamente a resolução que trata sobre propaganda eleitoral, e dentro dessa propaganda eleitoral existe um ponto lá sobre a inteligência artificial. E é justamente esse ponto importante que eu quero poder ouvir de você um pouco, não só sobre a inteligência artificial, mas eu quero passar para você a bola, para ouvir de você o seguinte. A gente vai já entrar aqui no texto da resolução, tá? A gente vai ler aqui, analisar junto o texto da resolução, para a gente, enfim, informar o nosso público daquilo que está sendo debatido no TSE. Ainda não virou resolução, é uma minuta, tá? Ainda é um rascunho, mas logo, talvez daí ainda no mês de fevereiro, a gente já tenha a resolução publicada com as regras. Mas esse rascunho, essa minuta de resolução que eu vou apresentar, praticamente é aquela que vai ser aprovada. Se faltar mudar alguma coisa, são pequenos ajustes, mas que nada significativo, nada relevante, tá bom? Eu quero passar a bola para você, Rezende, e falar o seguinte para você, perguntar, me diga aí, atualmente, com as tecnologias que nós temos, né, os formatos, as estratégias de comunicação, a gente sabe que a comunicação ela é altamente relevante no processo eleitoral, e tanto para o bem como para o mal, né? Quem a utiliza para negativar o seu adversário também tem um poder muito ofensivo, né? Um poder muito destrutivo. E eu quero passar a bola para você nos dar uma aula aí, uma orientação justamente dessa dinâmica, né? A comunicação no processo eleitoral. Queremos te ouvir, Paulo. Por favor, a bola está contigo. Bom, Cláudio, tema super interessante, né, que envolve vários debates, né, existem várias, se perguntar para vários profissionais, vão ter diversas opiniões sobre esse mesmo tema, por isso que o tema é realmente interessante, é bastante interpretativo,
certo? Mas a gente vive hoje, né, o ápice, né, do, do uso da comunicação no processo eleitoral. Sempre foi um processo de comunicação, né? Sempre houve, por isso que a gente fala das campanhas eleitorais, né? Como a gente sempre conhece, carreata, passeata, em seus respectivos momentos, né? O uso da televisão, o uso do rádio, né? A campanha de rua, que veio cada vez mais para a internet. 2020 terminou de vir para a internet de vez, né? Quem tinha dúvidas ainda sobre o poder da internet em uma campanha eleitoral passou a observar a partir de 2020 que isso já não é mais uma opção. O candidato que realmente quiser ser viável em um processo eleitoral vai ter que fazer um bom uso das redes sociais, de todos os mecanismos que a internet permite, né? Trabalhando de forma paralela com as campanhas de forma tradicional, ou seja, no conceito de campanha 360, né? Usando o tradicional lá na rua, o porta a porta, aquela mobilização que a gente já conhece aí, passando por rádio e televisão, quando no município existe o horário de programa de rádio e televisão, né? E para internet. Aí, com essa regulamentação já da pré-campanha, isso entrando já de forma bem mais oficial, né, no calendário, sempre existiu, mas entrando agora de forma mais oficial no calendário eleitoral, a gente começa a perceber a importância, né, que isso tem na consolidação das mensagens políticas, né? Olha só, são daqui para o começo da campanha oficial, a gente tem basicamente 8 meses, né? E contra 45 dias de campanha. Então, olha só, 8 meses contra 45 dias de campanha oficial. Então, isso torna o processo muito mais importante para que os candidatos possam se tornar mais conhecidos, mais lembrados, comecem a mostrar aquilo que realmente pensam. E com o uso da tecnologia, a inteligência artificial aí para o bem e para o mal, né? Então, muito oportuna, né, as ações do TSE para começar a regulamentar o uso inédito e massivo da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Bacana, Paulo. Também tem o seguinte, né? A gente está falando aqui hoje, quando o ministro fala em inteligência artificial, ele, na minha opinião, ele está colocando mais um ingrediente dentro desse mix, né, desse universo que é a comunicação. E aí não tem como eu não lembrar, quando eu leio aqui a palavra inteligência artificial, eleições, campanha política, campanha eleitoral, daquela situação que ocorreu em São Paulo nas eleições municipais de 2016, foi isso? Sim, acho que foi 2016. Né? Na campanha de prefeito para prefeito de São Paulo, no qual o candidato João Dória teve ali uma situação na qual divulgou-se um vídeo pelas redes sociais, onde seria o então candidato João Dória ali dentro de um motel com algumas mulheres, e depois isso foi periciado, enfim. A questão ali era a questão da deepfake, né? Ali, a partir de então, começou ali a ser divulgado esse conceito dentro do processo eleitoral, especialmente da deepfake, que é ali, né? Eu vou falar aqui para um professor, então você me corrija, eu vou tentar falar de uma forma simples aqui, Rezende, que é uma tecnologia na qual você utiliza, né, a pessoa ali, a tecnologia utiliza de dados, de imagem, de voz, e consegue, através dessa tecnologia, através dessa inteligência, colocar, vamos supor aqui, falar de modo bem popular, coloca um rosto de alguém, né, a imagem do rosto de alguém no rosto de uma outra pessoa. Só que os movimentos ficam tão perfeitos que não dá para distinguir que é uma outra pessoa, que na verdade aquilo é uma montagem, né? É mais ou menos isso? É isso que assim funciona a deepfake? Sim, sim. Basicamente o que as pessoas faziam antes com foto, né? Recortar e colocar uma cara num outro corpo. Hoje você consegue fazer isso já há algum tempo, mas agora com mais facilidade, ficando cada vez mais realista, né? Criar aqui um avatar do Dr. Cláudio e colocar o Dr. Cláudio em diversas situações, falando com a voz do Dr. Cláudio, os gestos, o rosto, tudo igual, a ponto das pessoas não saberem que aquilo não é o Dr. Cláudio.
Então, isso agora nas campanhas eleitorais, com o Dória ali em 2016, na reta final da campanha, né, foi uma forma de tentar atingi-lo, já que ele era um candidato que também defendia a família e tudo, quiseram colocar ele numa situação, né, supostamente quiseram colocar, ele diz que o vídeo é falso, né, tem gente que diz que o vídeo é verdadeiro, e essa é a dificuldade, é exatamente isso, esse é o debate que gera, né, essa questão da deepfake, porque tu não A dúvida sabe, foi colocada, né? A a dúvida dúvida já foi está colocada. colocada, e aí tu não sabe se é ou se não é, e aí isso gera discussão no eleitorado. Agora imagina só, ali foi colocado o candidato numa situação, né, com meia dúzia de mulheres ali num motel, um cara que é candidato e tudo, né, casado, e gerou esse Casado. constrangimento para ele, né. Tanto é que depois saiu ele, a esposa, né, fizeram um vídeo lá, e a esposa dizendo que aquilo era mentira, que estava com ele, que confiava nele, confiava no seu marido e tudo, né. E aí ficou, foi fake news, foi deepfake ou não, né? E isso aí, né, para o bem e para o mal, vai estar sendo usado nas campanhas eleitorais, e agora com a diferença, porque em 2016 exigia um poder de computação maior, exigia um conhecimento maior de quem ia fazer aquilo, né? Hoje você faz algo de forma muito simples com os aplicativos que nós temos aí, e fica muito difícil saber o que é real e o que é fake, o que é mentira. Isso vai ser um grande desafio para a justiça eleitoral. Agora, imagina só o prejuízo para um candidato sendo colocado em uma situação vexatória, uma situação criminosa, uma situação que pode gerar um bastante desgaste para a imagem dele, e aí, uma semana antes do dia da votação. E aí esse candidato vai ter que explicar, dizer que aquilo é deepfake, o eleitor nunca ouviu a expressão deepfake. Imagina a Dona Maria lá no bairro, né? Ela mal conhece o candidato, né? Ela pouco conhece ele, as propostas, e chega na reta final da campanha, a campanha de 45 dias, campanha oficial, e aí chega e vê uma situação dessa faltando 10 dias para acabar a campanha. O candidato vai dizer que é mentira, vai dizer que é deepfake, e aí vai ficar aquele negócio, é ou não é deepfake, é ou não é verdade? E como é que a Dona Maria vai entender? Olha, Dona Maria, isso aí foi inteligência artificial, clonaram o meu rosto, clonaram a minha voz, e esse cara que está fazendo, tomando essas atitudes nesse vídeo, esse não sou eu. E aí, detalhe, eu dizendo, esse não sou eu, e a minha cara igual a cara que estava no vídeo. Olha só a confusão para a Dona Maria. Até tu explicar isso, é um prejuízo muito grande. Embora a Justiça Eleitoral esteja tentando regulamentar isso, ela vai conseguir, de certa forma, mas aquilo que vai de conteúdo de inteligência artificial nas redes do candidato, seu Instagram, seu Facebook, no seu site, no seu YouTube, nos seus canais oficiais. Mas e aquilo que roda no submundo da internet, nos grupos de WhatsApp, no Telegram, com pessoas se passando por outras pessoas, onde quem está distribuindo o conteúdo não assume a sua verdadeira identidade. Então, até tu periciar o material, até tu tentar ir atrás de quem é, quebrar sigilos e tudo, já acabou a campanha, o prejuízo está feito. Então, esse é um grande desafio que nós vamos ter que lidar com isso nessas eleições de 2024 de forma inédita, né, na questão do volume, da escala e da sofisticação da inteligência artificial. Paulo, é o seguinte, é impressionante esse assunto, esses assuntos talvez, eles já me chamam a atenção, pelo menos desde 2019, de uma forma muito especial, tá? Então, desde 2019, eu me dedico, dentro da minha área de atuação, do direito, eu passei a mergulhar um pouco nessa literatura no que diz respeito à comunicação para fins da sua correlação com o direito, tá? E eu posso falar em vários ramos de direito e inserir esses conceitos de comunicação quando eles se interconectam. Mas no processo eleitoral, né, por ser uma minha especialidade também, o direito eleitoral, e trabalhar também com campanhas eleitorais, então, naturalmente, esse assunto, para esse segmento, esse ramo do direito que eu atuo, ele é muito mais forte, né? E cada vez que eu falo desse assunto, Paulo, eu fico fascinado, eu fico impressionado com esse assunto. Eu até, nós participamos, né? A revista Cidade dos Negócios promoveu um grande, belíssimo evento em Parauapebas, chamado Democracia e o Direito Eleitoral, né? No mês de setembro, nós tivemos a honra de ter a sua presença como um dos palestrantes que abrilhantou ali o nosso evento.
e você também falou desse tema, você levou ali várias informações importantes para quem estava presente no evento, e a gente vai ter outras oportunidades, acredito que teremos outras oportunidades para tratar desse assunto, como nós estamos fazendo aqui agora. Mas sempre, Paulo, se eu ouvir 10 palestras suas, eu sempre vou ficar impactado quando a gente rememora, lembra, volta a tratar desses detalhes, porque é impressionante o poder que tem, tá? Esse tipo de manipulação. E a gente estava falando aqui, pessoal, nos bastidores, um pouquinho de alguns livros, né? Quando eu passei ali a me dedicar um pouco mais sobre esse assunto, então eu passei a adquirir muitos livros, alguns livros ali em forma virtual, né? Ali, e outros livros físicos, que eu não gosto, não quero abrir mão nunca dos meus livros físicos. E o que você falou agora há pouco, Paulo, eu lembrei desse livro aqui, ó, Guerras Narrativas, tá? Então, quando você lança uma estratégia dessa e você desinforma, você lança ali uma deepfake, né, promovendo uma desinformação através de conteúdos muitas vezes criminosos, atribuindo um crime a alguém ou colocando alguém de uma forma vexatória, expondo a sua imagem, desconstruindo a sua imagem perante a sociedade, né? Que é justamente para você, ao desconstruir aquela imagem perante um segmento, por exemplo, nós falamos aqui do então candidato João Dória. João Dória é ainda, né, casado, a Bia Dória é uma pessoa muito respeitada na sua área de atuação, é um empresário também da área de comunicação, muito respeitado na sua área. Quer dizer, uma pessoa que tem uma excelente reputação na sociedade, casado. E aí o que acontece? Quando você lança um vídeo daquele, que você tenta atingir um segmento da sociedade, do eleitorado, né, possivelmente para negativar o João Dória ali perante as igrejas, perante ali uma ala da sociedade mais conservadora, né? Ou seja, há um alvo a atingir e para desconstruir a imagem dessa pessoa. E depois que você lança isso, aí entra em campo justamente isso, a guerra de narrativas, porque o candidato ele vai precisar ter que dispor do seu pouco tempo para desconstruir aquilo, desconstruir aquela narrativa. Então, ele vai ter que ocupar o seu tempo em se defender para dizer que aquilo é mentira, não vai perder tempo, né? Porque ele vai ter o tempo ocupado. Então, esse tempo ocupado para se defender, ele não vai ter esse tempo também para poder promover a sua projeção propositiva, né? Colocando a sua plataforma de trabalho, enfim, criando pautas positivas para a sua imagem. Ele está preocupado em se defender daquela desconstrução. Isso é perverso, né? Só que a gente sabe que no jogo do poder isso vai ser utilizado por alguns grupos, a gente não pode ignorar. Você acabou de colocar muito bem, o TSE vai conseguir regulamentar, é verdade. O Congresso ainda não se debruçou sobre isso, mas é uma necessidade, é uma realidade nossa. É impressionante. Nós vivemos, eu e você, em grupos de WhatsApp em que se trabalha a política. Eu fico impressionado, Paulo, com pessoas que a gente considera pessoas minimamente racionais, sabe? Divulgando conteúdos que eu digo, pera lá, cara, como que essa pessoa tem condições, tem coragem de divulgar algo sobre isso? Eu digo agora. Eu não estou falando do processo eleitoral, não, estou falando agora. Outro dia eu me deparei com uma mensagem de uma pessoa que eu digo, gente, esse cidadão realmente teve coragem de fazer isso. Existe um programa recente do governo federal que é sobre a questão da segurança contra furto, roubo de celulares. Sim. Então, você se cadastra ali numa plataforma do governo federal e aí você consegue inutilizar o seu aparelho, então aquela pessoa que roubou ou furtou o seu aparelho não vai conseguir comercializá-lo. Pô, muito bacana. Uma proposta, uma política ali, uma ação do governo, na minha opinião, maravilhosa. Você vai estimular essa modalidade de crime. Aí, o que criaram? Né? Uma estratégia para dizer o seguinte, olha, não vai lá, não se cadastre.
Não se cadastre, por quê? Porque o governo federal vai colocar um vírus no seu celular e vai conseguir te rastrear e manipular e vai ouvir as tuas conversas no WhatsApp, sabe? Umas teorias da conspiração assim impressionantes. E o problema é que quem divulga acreditando. Ele não divulga só para poder passar para frente. Ele divulga acreditando naquela ideia. Mas como que pode isso? Então, existe uma indústria para isso especificamente, não é isso, Paulo? Pelo que eu entendo é isso, porque o programa saiu ontem. Aí hoje já começa, você vê em vários grupos, várias pessoas diferentes disseminando aquilo. Existe um núcleo que, na minha opinião, faz ali a elaboração, tem ali o seu ecossistema para espalhar, e aí quando você vê algo que parecia assim, algo inofensivo, já está espraiado pelo Brasil todo. É impressionante, mas me conte um pouco aí, Paulo, o que você entende sobre isso? O que você acha sobre isso? Em questão de horas, né, o conteúdo está espalhado, né, não só esse conteúdo aí, qualquer outro conteúdo, com a disseminação da informação nos grupos de WhatsApp, tu dissemina isso aí para o país todinho em questão de horas. Então, um país com mais de 200 milhões de habitantes, tu lança uma notícia agora que a gente está, né, você grava na metade do dia, ao meio-dia, e quando chegar no final da tarde, né, 200 milhões de pessoas, de alguma maneira, né, ao redor delas, não, né, já chegou, se espalhou por todo o país, né, mais de 5.570 municípios, 27 unidades federativas, está tudo isso aí, né, foi impactado por esse tipo de mensagem, coisa que antigamente tu levava meses para conseguir divulgar, né, uma notícia assim, não conseguia ter êxito. Então serve para o bem e para o mal. Posso estar divulgando um alerta para a sociedade, né, algo que requer cuidados, né, ou até mesmo um benefício como esse, né, do programa que vai ajudar a inutilizar um celular, caso esse celular seja roubado, evitando, por exemplo, não só que o cara comercialize o celular, até porque a comercialização ainda vai acontecer de alguma maneira através das peças do celular, né, mas vai evitar que um ladrão, por exemplo, consiga fazer operações bancárias, né, utilizando o Pix e tudo, né, ou se passe nas redes sociais por você, no seu WhatsApp, para tirar dinheiro de pessoas que te conhecem, né, pedir empréstimos, esse tipo de coisa. Então, tu rapidamente consegue evitar esse tipo de problema fazendo o bloqueio total do teu aparelho e a inutilização dele para qualquer outro tipo de coisa, né? Então, isso ajuda bastante. É uma ferramenta que já existia em alguns antivírus e que agora o governo está colocando, né, para ele, para os cidadãos de forma gratuita. E aí, sim, existe sempre uma máquina, né, de criadora de fake news que vai tentar, né, normalmente isso vem de grupos opositores, que vai fazer o seguinte: olha, tenho que descredibilizar toda e qualquer ação do governo. Tudo que aquilo que o governo fizer que tem potencial de ser bom, eu tenho que neutralizar e dizer que é ruim, para as pessoas não confiarem. E olha só como as pessoas que acreditam numa fake news dessa, olha, o governo vai instalar um sistema no meu computador que vai me monitorar, vai me espionar e tudo, né? Mas essa pessoa tem lá o GovBR, tem a carteira de trânsito digital, tem um monte de outros aplicativos do governo, e não tem medo do governo estar espionando essas pessoas por esses outros aplicativos, onde o governo também já tem nome, CPF, foto, documentos das pessoas. O governo tem tudo seu. Então, se o governo quiser reconhecimento facial, então se o governo quiser espionar uma pessoa, ele não precisa que a pessoa instale o aplicativo lá, porque ele já tem né, uma porrada de mecanismos para isso. Então, assim, essa criação das fake news, isso é só um exemplo de como você pode criar confusão, né, na população, gerar descrença e gerar tudo. E olha só, como é que os candidatos, né, a gente falando de eleição, como é que os candidatos conseguem tentar suavizar isso? Porque não tem como, né, se blindar totalmente. É para isso que existe dentro do marketing político, certo? Você trabalhar muito bem a imagem dos candidatos e a reputação deles em todo o período, né? Nesse período de pré-campanha, né, a gente tem aí basicamente 8 meses para a gente pegar, mostrar o que o candidato pensa, como é que ele atua, qual que é a história de vida dele, o que ele acredita, o que ele faz. E isso vai gerando não só, né, trabalhando a imagem do candidato, mas vai estar gerando uma reputação do candidato, uma reputação positiva, mostrando para as pessoas quem aquele cidadão de fato é. E, claro, o trabalho da oposição é ir desconstruindo isso. Mas quanto melhor for a tua reputação, quanto mais sólida ela for, né, e do ponto de vista positivo, mais difícil vai ser
que uma fake news consiga ter um efeito avassalador contra você, que as pessoas vão dizer, não, eu conheço o candidato Joãozinho aqui, conheço ele, é um cara sério, nunca faria isso que estão acusando ele de fazer nesse vídeo. Então, nesse vídeo aí, isso é fake news, isso é mentira, isso é montagem, né? Então, assim, por isso o trabalho de fazer uma boa construção de imagem e de mostrar aquilo que você realmente é, que você pensa, que você acredita, mostrar esse teu histórico de vida para que as pessoas, quando se depararem com alguma notícia fantasiosa, caluniosa, criminosa contra você, elas liguem o alerta e falem, não, eu não acredito que isso pode ser verdade, porque o fulano tem uma reputação ilibada, e isso aí só pode ser fake news. Então, aí o trabalho de prevenção, trabalhar a reputação é uma vacina que os candidatos podem tomar contra as fake news para tentar remediar, suavizar, né, o efeito destrutivo disso, porque se tu ficar só esperando perícia, direito de resposta e tentar desmentir as coisas lá dentro do programa eleitoral e tu não trabalhou a tua reputação nesses meses antes da campanha, aí eu sinto muito, o candidato que se despreocupar disso aí, não se blindar, ele vai estar muito sujeito com que as fake news realmente façam esse efeito destruidor na reputação dele, prejudicando no processo eleitoral, levando à derrota. Realmente, Paulo, tem um detalhe aqui, é o seguinte, você falou agora há pouco, né? Por mais que haja aqui, e haverá, tá? A gente vai já subir aqui o texto da minuta, mas realmente, quando nós temos aqui dispositivos, normas eleitorais que tratam sobre a regulamentação ali do uso das redes sociais, da inteligência artificial, dos aplicativos de mensagens instantâneas, dos aplicativos de mensagens de WhatsApp, que é o mais conhecido, né? Telegram, enfim. E aí o que acontece? O candidato na sua página oficial, realmente, beleza, não farei. Posso não fazer aqui a divulgação de algo que eu venha a incorrer aqui, né, nas regras eleitorais. Mas, aí é justamente o que você falou, o submundo das redes sociais, ali nos grupos do WhatsApp, Telegram, ali o controle é muito mais difícil. Por exemplo, eu acompanho alguns grupos de Telegram sobre guerra. A guerra da Ucrânia e Rússia, né? Por exemplo, eu faço ali o acompanhamento de alguns grupos, eu acho ali aquela questão do conteúdo militar, alguns pontos me chamam a atenção para estudo, eu acompanho. E realmente lá nesses grupos, né, é uma salada, é um x-tudo. Lá pode de tudo mesmo. E quando eu não participo de grupos políticos no Telegram, tá? Prefiro manter a minha sanidade mental, então eu não participo. E aí quando é necessário, na hora da guerra, na hora da batalha, nós temos os nossos profissionais que colaboram, que estão conosco, então eles fazem a triagem, aí selecionam e mandam para a análise jurídica ali, nossa, só o que realmente é necessário, aquilo que a gente treina e pede ali para o nosso pessoal nos direcionar. Mas tem outro ponto também que você tratou. O tempo da política, você está falando da vacina, né, que os candidatos, os pré-candidatos, né, na verdade, os pré-candidatos já precisam tomar essa vacina, porque quando eles se tornarem candidatos, é tão rápido o processo eleitoral que, né, não tem como você construir uma reputação dentro do processo eleitoral. Você tem que trabalhar isso de forma prévia, né? Com bastante antecedência. Mas o tempo da política, ele não é o tempo da justiça. Tá? Então, por mais que você tenha ali uma equipe jurídica especializada, apta e tudo, para poder fazer ali as contenções e também os ataques necessários, né, as ações necessárias, né, judiciais, você não vai ter uma resposta do judiciário a tempo de você reverter uma situação extremamente prejudicial que está ocorrendo nas redes sociais, na internet. O tempo nunca vai ser o mesmo, né? Por mais que o judiciário tente ser o mais célere possível, ágil como for,
a gente vai falar aí de poucos dias, pelo menos, tá? Algumas vezes até em horas. Concordo que pode haver essa possibilidade também. Mas essas poucas horas já são suficientes para vamos dizer ali, ocorrer o divisor entre uma derrota e uma vitória, ou pelo menos a derrota de uma campanha, né? O fracasso. Embora a Justiça Eleitoral não esteja ali atuando para a vitória de alguém, nunca vai acontecer, mas ela está trabalhando pela vitória do processo eleitoral. É isso que a Justiça Eleitoral se debruça e é a guardiã. Então, ela tem que cuidar da lisura do processo eleitoral. Quem vai ganhar, quem vai decidir é o povo. É o eleitor lá nas urnas eletrônicas. Beleza. Agora, é verdade que quando a gente não consegue, né, enquanto Estado, enquanto instituição, enquanto um Estado democrático de direito, nós temos as nossas instituições fortes, fortalecidas, mas essa dinâmica da internet ela é diferente, porque ela é muito especial e difícil de lidar. A gente tem que encontrar solução, ou pelo menos encontrar instrumentos que possam minimizar o impacto, né? Porque 100% ainda é muito difícil, né? É impossível. Possível, é verdade. Aí vem a questão também, Paulo, que é a questão do fortalecimento, ou na verdade, do enfraquecimento da democracia, tá? Por que que hoje se fala muito na questão das redes sociais e fazendo a correlação com a desconstrução do Estado Democrático de Direito, das democracias liberais pelo mundo? É justamente pelo seguinte, ou, né, entre outros fatores, tá? Esse poder de comunicação que as redes sociais permitem para todos, né? Então, aqui essa empresa de comunicação X, ela proporciona, ela tem o seu modelo de negócio, beleza, ela proporciona ali algo gratuito, né, entre aspas, porque nada é gratuito. Quando você tem uma conta numa rede social que, entre aspas, é gratuita, na verdade, você é o produto, você é o produtor. Até fiz um vídeo ontem sobre isso. Nós somos bilhões de pessoas pelo mundo produzindo conteúdos, né, para as plataformas, e elas lucram com isso através dos seus anunciantes, enfim, tá tudo certo. Eu, quando me inscrevi na rede social, eu fiz por opção, não foi porque eu fui obrigado. Mas a gente sabe que não é somente assim, não é somente isso. A gente tem hoje uma concentração desse poder de comunicação na mão de poucas pessoas, de poucas empresas no mundo. O mercado ficou dessa forma. E as grandes democracias, elas estão lidando, elas precisam lidar com isso. Como é que eu consigo proporcionar a liberdade de expressão? Eu estou falando de um Estado democrático de direito. Não estou falando de um país com um ditador. Então, se eu estou no Estado democrático de direito, o meu cidadão tem que ter a liberdade de se expressar, de expor, de questionar, de questionar o poder público, as autoridades públicas. Sempre, né, com moderação, com limite. A gente não pode fazer a crítica e, às vezes, veemente, atribuindo um crime às pessoas. Então, essa educação ainda é difícil, está longe de se alcançar. Mas vamos lá, a gente precisa proporcionar liberdade. Por outro lado, nós estamos percebendo que essa liberdade, algumas pessoas, alguns grupos, que, via de regra, almejam alcançar o poder, utilizam essa prerrogativa que deveria ser bem utilizada de forma maléfica, de forma maliciosa. Aí passa a corroer uma das estruturas da democracia e tenta se defender dizendo o seguinte: não, mas é a minha liberdade. A minha liberdade de poder desconstruir a vida dos outros, a imagem dos outros, porque o mais impressionante da desinformação, Paulo, é aquilo que eu sempre falo: você não fala uma mentira por completo. Eu não, nem você, não, nem colocar você como exemplo. O cidadão lá que promove a desinformação, ele embute, ele coloca meias verdades.
Aí é o Então, problema. é aí que é o problema. Então, eu parto de uma premissa aparentemente correta e chego de uma conclusão completamente deturpada. Mas como eu parti de uma premissa que aparentemente é correta, a pessoa que me ouve fala assim, não é verdade. Não, não é verdade. É isso, é família. Os pequenos pontos de verdade na narrativa ajudam a dar credibilidade para os pontos de mentira. Isso aqui, como isso aqui é certo, isso faz me parecer que o outro ponto também é certo. Aí que está o problema. Quando tu coloca só a mentira, é fácil perder, você pegar e desfazer essa mentira de ponta a ponta. Agora, quando tem elementos de verdade, eles vão dando credibilidade para os elementos de mentira. Isso que você falou é um ponto importantíssimo da construção de fake news, né, de forma profissional. Verdade e mentira, tudo junto, e tu não consegue separar uma coisa da outra, e essa verdade vai dando credibilidade para a narrativa mentirosa. Exatamente. Dentro dos livros que nós estávamos falando, né, eu destaco esse aqui, ó, Desinformação. Esse livro aqui, ele foi escrito por um ex-chefe de espionagem da KGB, e aí ele relata aqui um pouco das estratégias que eles usavam para poder atingir os seus alvos. E a gente sabe que a desinformação, né, hoje, talvez mais disseminada entre nós, assim, por conta, especialmente da facilidade com a internet, nas redes sociais. Temos aqui vamos aqui fazer algumas divulgações de livros, né, pós-verdade. Quer dizer, a gente vive hoje na era da pós-verdade, onde a verdade realmente ela já é apenas um detalhe, né? A gente tem ali as narrativas, que foi ali a guerra de narrativas, né? Que eu apresentei aqui agora há pouco. Esse outro livro aqui, Paulo, interessantíssimo. Algoritmos de Destruição em Massa. Outro livro impressionante que relata justamente o poder, né? O poder, inclusive, esse livro fala muito da matemática. A matemática por trás das plataformas digitais, por trás de todo a inteligência artificial, enfim. E como que esses dados, né, coletados, eles são muito poderosos quando bem trabalhados, né? Quando bem trabalhados para o mal que eu falo. Então, vamos supor, quando você tem ali uma gama de dados, de informações sobre uma sociedade, sobre um grupo específico que você quer trabalhar, você consegue direcionar. Então, essa né, talvez seja ali um dos destaques das redes sociais, da inteligência artificial, enfim, todo esse poder de comunicação com o processo eleitoral. Porque você consegue personalizar o seu conteúdo para aquele público específico, não é isso, Paulo? Exatamente. Você consegue personalizar tanto, né, e especificamente para esse último ponto, né, consegue personalizar tanto através de anúncios, né, consegue chegar lá, fazer recortes, né, demográficos, geográficos, né, por perfil, comportamento, sexo, idade, né, uma série de condicionantes que tu vai conseguindo fazer segmentos e microsegmentos, e aí no nível mais avançado tu consegue fazer a nanosegmentação, do ponto que eu não estou mais falando com homens e mulheres ou eleitores da cidade X, eu não estou falando só com jovens de até 25 anos que moram no bairro tal, isso aí já é um caso de microsegmentação, mas eu consigo falar com Cláudio Moraes. Eu estou falando de nanosegmentação, eu já estou falando de Big Data, né, pegando todos esses dados aí, dados estruturados e não estruturados, todos os teus rastros que tu deixa na internet, usando toda essa tecnologia para conseguir granular cada vez mais a informação, conseguir micro-personalizar as mensagens para os determinados tipos de eleitores. E aí é muito diferente eu falar o seguinte, olha, eleitores do estado do Pará, é uma coisa. Quando eu falo olha, você que mora em Parauapebas, assim, assim, assado, eu já estou direcionando para a pessoa que tem interesses específicos em Parauapebas. E aí, quando eu direciono mais ainda, mulheres que moram em Belém têm até 25 anos de idade. E quando eu chego na fulana, que está desempregada, tem 25 anos de idade, mãe solteira, que mora no bairro X, é evangélica e tem determinados valores que moldam a visão de mundo dela, e eu construo mensagens poderosas e personalizadas para este tipo de perfil dessa mulher, ou desse homem, de quem quer que seja que eu esteja
microsegmentando a comunicação, a chance dessa mensagem ser efetiva e causar a transformação que eu quero é muito alta. É diferente da comunicação de massas, que eu estou falando para todo mundo de modo geral, e eu passo para a comunicação muito mais individualizada. Isso é bom e isso é ruim, certo? Quando eu sei que o público tem diversos tipos de interesse eleitorado, as pessoas são diferentes. O jovem pensa diferente de um idoso. Quem mora na região urbana pensa diferente e tem desejos e necessidades diferentes de quem mora na zona rural. Pessoas de classe média alta têm, né, desejos e necessidades diferentes de pessoas que têm menos condições econômicas. E aí, por religião, enfim, por diversas características, as pessoas são diferentes. Então, quando eu consigo personalizar esse tipo de mensagem, a comunicação fica muito mais efetiva para o bem e para o mal. Ora, quando a gente observa nas eleições, por exemplo, há 20 anos, não vamos nem muito, 30 anos aí, vamos falar dos anos 90, era rádio, era televisão, nas cidades que tinha a transmissão de rádio e televisão para a propaganda eleitoral, né? A gente tinha lá aqueles elementos que são tradicionais das campanhas, uns já estão mudando, outros não, mas carreata, passeata, o porta-a-porta, fazer aquela bandeirada, aquela conversa de boca a boca no bar, no boteco, no campinho de futebol, na igreja, no clube, na associação, tudo isso aí divulgando mensagens. E já existia fake news com outro nome, né? A gente chamava de rádio peão, né? O boca a boca, tinha, enfim, os boatos e tudo, sempre tinha, olha, fulano fez isso, 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 e aí começava, tipo aquele telefone sem fio, e você não sabia a mensagem que ia chegar lá na ponta. Só que isso demorava mais, tanto para espalhar a notícia, para controlar a mensagem e também para desfazer a mentira, né? Hoje, né, tudo muito mais rápido, já com a internet, que já vem sendo usada na campanha já há um bom tempo, mas a internet, que, né, obviamente dentro desse ambiente aí, redes sociais, né, o YouTube, né, Instagram, WhatsApp, o próprio Telegram e várias outras funções, várias outras aplicações, e agora, né, já recentemente, a inteligência artificial para criar uma série de situações, então dificulta. Aí, isso que você falou muito importante, vão mesclando elementos verdadeiros com elementos falsos, e os verdadeiros simplesmente vão para dar mais consistência aos elementos falsos. Fala, olha, se isso é verdade, então isso aqui, que parecia ser mentira, também é verdade. E aí você vai construindo essa narrativa falsa, tendenciosa, e às vezes até imputando situações criminosas a um determinado candidato. Então, o melhor remédio para isso é criar uma boa reputação para que isso tenha um menor impacto. O impacto sempre vai ter, sempre vai gerar desconfiança, né? E outra coisa importante que eu tenho observado, trabalhando em campanhas em outros países, você falou até agora, né, o processo eleitoral, garantir a lisura do processo eleitoral, do voto que vai chegar na urna eletrônica. E aí aqui no Brasil, alguns grupos, né, tentam tirar a credibilidade da urna eletrônica, dizendo que aí existe fraude, que não importa em quem você vote, os eleitos já estão pré-determinados, etc. Trabalhando na Argentina, lá na maioria das províncias, o voto é no papel, na cédula. E aí todo mundo lá fala, não, eu voto em papel, isso aqui, porra, 500, fazendo palavrão, mas é assim mesmo. Nós estamos votando agora em 2020, 2022, 2024, da mesma forma que se votava nos anos 50, né? Votando com cédula de papel. Olha só, o papel, o cara vai lá, substitui tudo, não existe uma assinatura eletrônica, não existe nada aqui que dê veracidade para isso aqui, que proteja os votos saem nas urnas, vão ser transportados até tal canto e ali trocam os papéis. Voto em papel não é seguro. Seguro é no Brasil, que tem voto eletrônico, que em 2, 3 horas tu já sabe quem é o vencedor. Aqui no papel conta e reconta e tu não sabe quem venceu, e aí gera confusão. Na Bolívia, por exemplo, em 2019, houve questionamentos, né, se houve fraude ou não nas eleições, né, isso gerou anulação de todo o processo eleitoral, né, na Bolívia, todos os candidatos, né, da eleição presidencial às eleições de nível estadual lá, tudo isso foi cancelado. Eu estava lá trabalhando nessas eleições para deputado nacional, o equivalente a deputado federal aqui, ganhamos a eleição, mas a eleição foi completamente anulada. E aí o que aconteceu? Entraram no equivalente aos cartórios eleitorais de lá e queimaram 2, 3 cartórios. Pegaram as urnas, invadiram, jogaram nas ruas e fizeram fogueira. Então queimou parte das urnas. Como aquele voto não existe nada digital dele,
não está em nenhum outro arquivo, ali era a versão original do voto, já gerava a impossibilidade total de fazer uma recontagem dos votos. E aí veio a questão, se o voto fosse eletrônico, como é no Brasil e como é em alguns países, não teria esse problema aqui da pessoa estar queimando as urnas, os dados estariam protegidos, criptografados no sistema da justiça eleitoral. E aí, quando a gente está no sistema com eleições assim, do ponto de vista do voto eletrônico e tudo, as pessoas já questionam. Está manipulado, você vai invadir a urna, mesmo a urna não sendo conectada à internet, mas contam isso, né? Então, enfim, nos dois lados da moeda, tu tendo o voto eletrônico ou o voto na cédula, sempre vão questionar e dizer que o sistema contrário seria melhor do que o sistema atual. Isso tem rodado no mundo todo. Na Europa também existe esse mesmo questionamento. Então, assim, a internet, ela foi muito bem utilizada pelos extremos, né? Principalmente pela extrema-direita, certo? E aí a extrema-direita soube usar muito bem essa narrativa, entendeu que campanha eleitoral, que o voto do eleitor, o processo de decisão não é um processo racional, é um processo emocional. Por isso, eles não vão comparando proposta com proposta. Olha, essa tua proposta está errada ou não é tão consistente, porque aqui eu tenho os números que provam que é melhor fazer assim, assim, assado. Não, eles vão em valores. Vão em valores religiosos, vão nas crenças das pessoas, e aí quando tu mexe com as crenças, com os valores, tu saiu do campo racional e tu está no campo emocional. E aí, por isso que as pessoas ficam muito mais violentas, muito mais fechadas naquele mundo delas, né? Acreditando que aquilo é a verdade absoluta e que o outro que pensa diferente é um inimigo a ser combatido. E aí tu vira a eleição do nós contra eles, nós os bons, eles os maus. Isso não vem de agora, já vem de antes. Na propaganda nazista, a gente já via isso, e a tecnologia do momento era o rádio, certo? E aí, mas tu via na propaganda também da Revolução de 1917, a Revolução Russa, também já tinha aquilo. E em vários outros momentos, né? Você via essa construção do nós contra o eles, anulando todo o discurso adversário, e hoje a gente trouxe isso para o mundo digital. Isso tem causado muito mal. Falando da guerra na Ucrânia, outro problema, e já a frase antiga, né? Numa guerra, a primeira a morrer é a verdade. Né? E aí começam os confrontos da narrativa e tal. Então isso é muito, muito, muito complicado, difícil de desfazer, principalmente porque estamos jogando no campo das emoções. E as redes sociais, com os algoritmos, corroboram isso, porque quando o algoritmo tende a mostrar para mim conteúdos que estão vinculados com a minha visão de mundo, com aquilo que eu penso, então vai sempre reforçar aquele meu pensamento e vai começar a mostrar vídeos, fotos, textos, né? Tudo aquilo que reforça a minha visão. E essa minha visão, mesmo que seja uma pequena visão de mundo, poucas pessoas pensem assim, mas quando eu estou no ambiente da internet, as redes sociais estão me mostrando somente pessoas que pensam próximas de mim. O que eu vou ter, qual vai ser a minha percepção? Esse é o pensamento dominante. O mundo é assim como eu penso, mesmo que tu esteja vendo apenas um fragmento do todo. Né? Então, isso é o chamado viver na bolha, né? Ele vai te mostrar o conteúdo daquela bolha. E tu pensa que aquilo é o todo. E não chega um pensamento contrário para ti, para te mostrar, olha, talvez seja diferente, assim, né? E quando chega, tu trabalha aquilo como mentira. Então, é muito complicado restabelecer a verdade num processo eleitoral, em todo o processo comunicacional, no eleitoral sobretudo, e esse é um desafio dos consultores políticos, dos candidatos, dos advogados, que vão ter cada vez mais problemas aí para tentar restabelecer a ordem nas campanhas, né, da justiça eleitoral, que vai ter que julgar e garantir um processo justo, né, para todos os lados, preservando a democracia, né, e do eleitor, esse aí que vai ter que trabalhar com aquilo que chega para ele e tentar decifrar o que é verdade, o que não é verdade, o que é bom e o que não é bom, e com base nesses estímulos que esses eleitores estão recebendo, com toda a parte positiva e negativa, esse eleitor vai ter que tomar uma decisão e vai chegar na urna e votar por candidato A ou B, unido das informações que ele já tem recebido, e muitas dessas informações são informações mentirosas, e isso coloca a nossa democracia em risco, e por isso essa nossa live, esse nosso bate-papo aqui é super importante para a gente tentar, né, um diálogo construtivo para ver como a gente pode proteger o processo eleitoral, né, e criar melhores formas de estabelecer a verdade no processo eleitoral, garantir que o eleitor vote tendo as informações
uma melhor qualidade de informação para tomar melhores decisões que vão afetar a vida de todos nós. Verdade, Paulo. Inclusive é o seguinte, por que um dos argumentos de que, segundo o qual a democracia ela passa a ser corroída por esse tipo de postura? Porque você constrói um processo eleitoral, né, nesse modelo perverso de mentiras, você constrói um processo eleitoral sobre mentiras, sobre inverdades, sobre desinformação. Então, se você se você leva até o eleitor, o cidadão, aquele que eu falo assim, o real protagonista da democracia, né, que é o cidadão, que é quem vai chegar lá e depositar o seu voto na urna eletrônica, se você leva para ele um mar de mentiras e fala assim, acredite mais naquilo que eu estou falando, né, naquilo que eu estou te desinformando, e vota em mim, vota no fulano. Ou seja, essa pessoa, quando chega na frente da urna para votar, ela não está ali municiada ao longo do processo eleitoral, ela não foi municiada com verdades, com propostas propositivas. E eu sei que isso é muito, ao mesmo tempo que é revoltante, inclusive, porque você não instrui o eleitor com debates elevados, de nível elevado, para que você possa dizer, não, para a educação, esse candidato ou essa candidata é a melhor opção, na minha opinião. Poxa, mas esse aqui tem uma ótima proposta para a saúde, não é isso? Para a infraestrutura, para as questões da minha cidade, aquilo que mais eu sinto ali, dificuldade no dia a dia. Então, o eleitor vai, e aí soma-se a isso a questão de, dentro dessa política comunicacional perversa, você tenta atrair a atenção e a adesão à sua candidatura por justamente esse apelo, né, essa questão emocional, e a partir do momento que você consegue arrebatar esse coração, essa mente, para dentro de um apoio mais emocional do que racional, ou somente emocional, nada racional, aí você faz virar um jogo de brigas de torcidas organizadas, né? Porque você faz com que aquela pessoa que é corintiano jamais, em hipótese alguma, torcer para a vitória do palmeirense. Não tem lógica, porque a partir de então, se essa pessoa, se esse candidato ou essa candidata conseguiu a atenção daquele eleitor por uma estratégia comunicacional perversa para poder atingir o seu emocional, só e somente só emocional, e de uma forma a disseminar desinformação, pronto, você vai ter ali um fiel escudeiro, sabe? E seja o que for apresentado posteriormente de forma racional, tentando descortinar aquilo, não vai valer, porque você já conseguiu a adesão de forma incondicional pela parte da questão emocional. E aí, esse cidadão vai até as urnas e vota, infelizmente, sendo vítima ali de um estelionato eleitoral, muitas vezes, não é isso? Exatamente. Esse é um dos grandes problemas, né? O eleitor, tanto antes quanto, né, antes mesmo a gente falar inteligência artificial, das campanhas pela internet, sempre, um processo de decisão humana é um processo majoritariamente emocional. E tu usa elementos racionais, alguns números, algumas estatísticas, alguns dados, né, elementos racionais, normalmente para reforçar aquilo que você já vinha pensando e defender aquela tua atitude, aquele teu pensamento, aquela tua decisão que foi tomada com base emocional. Então, o racional ele serve para simplesmente embasar uma decisão que você já tinha, né? Isso em várias situações, em vários processos de decisão dos seres humanos, né? Não só no ponto de vista eleitoral. E aí vem um caso, não um caso importante, assim, mas a configuração de uma campanha de nível municipal, em tese, deveria predominar menos essa questão, pelo menos ideológica, que é onde tu mais aguça as emoções, né? Direita, esquerda, né?
Quando tu traz para o municipal, o eleitor tende a ser mais pragmático. É uma característica disso, né? Você vê que essa discussão de Lula, Bolsonaro, que tanto faz mal para, né, a democracia, não porque é Lula ou porque é Bolsonaro, mas sim porque é a visão A que é antagonista à visão B, só existem essas duas visões, né? E onde você prega quase que o ódio ao outro lado, né? Não vê o outro lado como adversário, e sim como inimigo a ser eliminado. Isso é muito ruim para a democracia. Mas quando tu traz para a eleição para o nível municipal, a parte ideológica de esquerda e direita, ela tende a ficar um pouco mais suavizada, porque vai se impor sobre a narrativa de direita e de esquerda a questão do buraco, o posto de saúde, né, a merenda na escola, o salário dos servidores públicos, a iluminação, a coleta de lixo, né, que são problemas que o cidadão está vivendo ali naquele momento. Então, assim, é comunista, é patriota, não importa muito. A minha rua tem esgoto a céu aberto, a minha rua, o mato está crescendo, a escola do meu filho não tem merenda escolar. Então, tu traz a campanha para uma situação um pouco mais pragmática, com elementos mais objetivos e mais concretos. Não quer dizer que tu está vindo para o campo racional, está vindo só sendo um pouco mais pragmático, porque tu não está discutindo mais problemas do país, que muitas vezes são problemas muito abstratos para o cidadão comum, e tu está vindo para a realidade dele, onde é o campo de batalha dele ali, é onde ele vive, por onde o cidadão transita, ele está vendo a situação da cidade, e aí ele tem de tomar decisões de forma um pouco mais pragmática. A prova desse pragmatismo é que a gente vinha tendo, até 2016, né, uma tendência nas grandes capitais, né, e em várias outras cidades médias e grandes, né, de não reeleição dos prefeitos. Os prefeitos tinham uma certa dificuldade para se reeleger, mesmo estando na máquina, né? Ainda assim, claro que a máquina confere grande vantagem, né, aos prefeitos para se reelegerem por conta da visibilidade, né, e de ter pautas positivas para falarem, né? Embora também coloque eles na situação do teto de vidro, quem vai levar pedrada. Quando você veio para 2020, houve um índice bem maior de reeleição do que em eleições anteriores, porque naquele momento de pandemia, de desemprego, de não sei o quê, os candidatos o eleitor ficou mais pragmático. Pô, isso aqui está afetando o meu bolso, está afetando a minha geladeira, está afetando a minha dispensa, né, em casa. E aí, quando tu toca no bolso do eleitor, toca na mesa dele, está vendo a questão de como é que eu vou comer amanhã, ele abre a geladeira, e sabe, a forma do eleitor avaliar se a economia está boa, está ruim, é quando ele abre a geladeira dele. Ali ele não sabe o que é macroeconomia, o que é inflação, déficit público, rombo no orçamento, arcabouço fiscal, ele não sabe nada disso. Agora, quando ele abre a geladeira, ele vai ver, o negócio aqui tá bom ou tá ruim. Ele vai saber quando impacta no bolso ou no estômago dele. E é essa característica mais pragmática que existe nas campanhas eleitorais municipais. E a tendência agora para 2024, segundo as pesquisas, até da Quest Pesquisa, né, do professor Felipe Nunes, ele levantou que nas capitais, boa parte das capitais, a maioria delas, e em índice superior a anos anteriores, existe uma tendência de reeleição dos candidatos que vão, né, que estão aptos à reeleição. Por conta disso, eleitor buscando pragmatismo, eleitor buscando experiência, buscando soluções mais concretas para os problemas municipais. Isso não quer dizer que a questão ideológica não vai existir, a questão emocional não vai existir, ela vai conviver com isso, mas aí a gente tem esse elemento um pouco mais pragmático para tentar puxar o eleitor para o eixo e tomar uma decisão de voto um pouquinho mais consciente, já que isso tem efeito direto no dia a dia desse eleitor no âmbito municipal. Bacana. Paulo, é o seguinte, nós íamos falar aqui um pouco da legislação, da resolução, mas o papo aqui rolou de uma forma que o tempo passou, nem percebi. E para que a gente não fique com o tempo muito alongado aqui, um vídeo muito extenso, então aquele convite que eu te fiz para um outro momento a gente bater um papo, eu vou reforçar aqui no final, para que justamente numa próxima oportunidade a gente venha, de repente até depois que a minuta da resolução seja aprovada pelo TSE, e a gente bata um papo já em cima daquilo que a resolução do TSE vai tratar sobre inteligência artificial e redes sociais para o processo eleitoral desse ano. Pode ser? A gente pode deixar isso para uma próxima oportunidade?
Perfeito, vai ser melhor assim, esperando a resolução ficar realmente pronta para a gente comentar em cima da versão final. Então, pronto. Paulo, então agora eu vou fazer o seguinte, vou passar a bola para você fazer as suas considerações finais, tá bom? E aí depois eu faço aqui o encerramento. Fechado? Perfeito. Cláudio, então, obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder estar participando contigo, né, das palestras, né, dos debates públicos, né, e sobretudo sobre o momento eleitoral que tanto, né, nos apaixona, né, essas temáticas. É importante para quem está nos assistindo agora, né, com certeza muitas pessoas do mundo jurídico, mas também candidatos, assessores, e todos, obviamente, são eleitores, né, que as pessoas se atentem, né, a aquilo que está sendo dito, buscar informações de várias fontes nas campanhas eleitorais, não só nas campanhas eleitorais, né, mas em todo momento, sempre desconfie da informação, busque checar, antes de encaminhar uma notícia, verifique se isso realmente está muito apelativo, se tem aquele senso de urgência, se tem aquela coisa, compartilhe antes que eles apaguem o conteúdo, porque todos esses elementos são indicativos de que aquilo é uma fake news, que aquilo é mentira. Então, sempre cheque a informação, veja, tente pensar quem isso beneficia, quem isso está prejudicando, né? Passe um filtro, né? Respire, conte até 10 antes de compartilhar algo, porque se uma notícia, uma fake news, ela está sendo disseminada de uma velocidade muito rápida, é porque nós, cidadãos, estamos fazendo esse trabalho aí de propagar isso da forma mais rápida possível, porque, né, mexe com as nossas emoções, olha só, o candidato está fazendo isso, fazendo aquilo, e você vai lá e espalha. Então, vamos tomar cuidado, né, fazer um filtro antes de checar essas informações, né, estejam atentos a todas essas mudanças, né, quem é do mundo jurídico, né, vai ter mais elementos ainda para trabalhar, candidatos, trabalhem a sua reputação, trabalhem esse momento de pré-campanha com a devida antecipação para construir uma boa reputação, uma boa imagem, e vocês poderem sofrer menos com as fake news. Os eleitores fiquem atentos, assessores se atualizem, e é isso aí. Cláudio, obrigado pela participação, e estou ansioso já pela parte 2 para a gente falar sobre a versão definitiva da resolução. Fechado, Paulo. Também quero te agradecer aqui a tua presença mais uma vez, né? E vamos ter outras oportunidades. Eu também, pessoal, lembro que aqui na descrição desse vídeo a gente vai colocar aqui as redes sociais também do Paulo Rezende, tá? Quem quiser poder entrar em contato com ele aí vai ficar bem fácil de poder contactá-lo. Abraço, Paulo. Até a próxima, hein? Valeu, um abraço. Pessoal, então é isso. Agradeço demais aí a participação de vocês, tá? E aí, como sempre, eu sou orientado aqui pela nossa equipe, senão eu sou puxado a orelha. Compartilhe aí o nosso conteúdo, o conteúdo da revista Cidades e Negócios, tá bom? Curtam aqui o nosso comentário, o nosso conteúdo, façam seus comentários. Vocês podem, inclusive, sugerir pautas, tá bom? Dentro desse conteúdo do processo eleitoral 2024, a gente ainda vai trazer muito conteúdo sobre isso, muitos outros convidados. E aí, quem quiser, quem tiver alguma pauta específica que puder, pode colocar aqui nos nossos comentários, tá bom? Nas nossas plataformas digitais, todas elas que a revista está presente, e a gente vai fazer o possível para sempre trazer um convidado para poder dialogar aqui com a gente sobre esses assuntos que vocês também querem ouvir, tá bom? É isso, abraço, tchau.